Irmãos, os irmãos me Paz. ouvem? Amém. Bom som, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria deixar um abraço novamente do meu pastor João Carlos Xavier, daqui da Assembleia de Deus, Ministério Pedra Viva, no bairro de Aquários, Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro. Que sejam todos abençoados. Obrigado pela, mais uma vez, a oportunidade de poder estar aqui falando algo da parte do Senhor. Como me foi dada a oportunidade para ministrar um pouco do meu testemunho, eu queria falar de como é que... Primeira coisa que eu queria falar, por que o irmão Jeconias tem o nome Jeconias? Quem ouve esse nome acredita logo que eu nasci em berço evangélico ou acha que meus parentes, a minha parentela, tenha sido doutrinada no evangelho, mas por incrível que pareça, não. A minha mãe, ela se dizia católica, mas ela frequentava lugares de espiritismo. Mas quando ela estava grávida de mim, ela se sentiu impulsionada a abrir a Bíblia e escolher o meu nome. E o interessante é que eu não vou perguntar para não ser indelicado com os irmãos e perguntar quantas vezes vocês já leram o meu nome na Bíblia, e muitos vão dizer que nunca nem leram o meu nome na Bíblia. De repente já até leram, mas por causa dele ser citado apenas 5 vezes, de 5 a 6 vezes, entre mais de 30 mil verbetes, então isso dificulta o acesso dele. Mas naquela noite, o Espírito Santo tocou na minha mãe e ela abriu a Bíblia, e o nome que ela selecionou de imediato foi justamente Jeconias, o nome de um rei de Israel, da linhagem de Davi, que aparece pouquíssimas vezes na Bíblia, mas o Senhor escolheu esse nome. E eu acredito que o Senhor escolheu o meu nome por causa da obra que ele haveria de fazer na minha vida no futuro. Jeconias significa Jeová é firme ou Jeová é sublime. E ali o meu nome já era uma adoração a Deus, mesmo eu fazendo parte de uma família que trilhava adoração para outros lados. Mas eu não entendia isso. Até eu completar meus 17 anos e meio, mais ou menos, eu comecei a atentar para o que era evangelho, porque eu nem conhecia o que era evangelho. E eu fui um adolescente e um jovem muito problemático, porque eu comecei a me envolver com bebida alcoólica aos 11 anos de idade, escondido da minha mãe, mas eu comecei a beber aos 11 anos de idade, e eu era muito rebelde, não respeitava ninguém na rua, e próximo à minha casa vieram abrir um ponto de pregação dos cristãos que tinham lá, umas 4 casas antes da minha casa. E eu era o terror, digamos assim, da rua. Ninguém gostava de mim porque eu era muito rebelde, e a única palavra que tinham para mim era dizer que provavelmente eu seria envolvido com a criminalidade, porque para mim não tinha jeito, que eu era muito pelo meu comportamento que eu tinha naquele lugar. E uma coisa interessante me chamou a atenção, que só depois de eu ser crente, virar crente, ter aceitado Jesus Cristo, que eu reparei isso. Eu aprendi um hino antes de me converter, por causa dos cultos que aconteciam naquele lugar. Os irmãos colocavam a cornetinha em cima do muro e eles cantavam muitos corinhos, muitos hinos, e eu lembro que um dos corinhos que se cantava lá era o grupo de crianças. Eles cantavam uma musiquinha que dizia assim: ouço a voz que tanto chama, é a voz do bom pastor, está chamando a ovelhinha que está fora do rebanho. E eu, ali na minha vida de pecado, tudo, eu vi aquele hino e já estava entrando no meu coração, e eu não estava percebendo que era o Espírito Santo fazendo uma obra. E uma coisa, irmãos, eu não suportava cristãos, eu não sabia por que eu odiava cristãos, mas era o inimigo que não queria que eu me aproximasse do cristianismo, justamente para que não se desenvolvesse a obra que o Senhor tinha comigo. Mas o Espírito Santo já começou a trabalhar através desse corinho. E detalhe que o que mais inflamava o meu coração era quando as crianças cantavam o trecho do corinho que diz assim: não vou deixar o lobo te pegar, vou te buscar, onde estiver vou te amparar e vou te aquecer nos braços meus. E aquilo ali
ficou martelando na minha cabeça, mas eu não me aproximava dos evangélicos. E antes disso, desde pequeno, eu fui muito atormentado por situações espirituais. Eu não conseguia dormir direito, que eu tinha espíritos que se aproximavam de mim, me acordavam, chamavam meu nome, gritavam no meu ouvido, apareciam para mim. E ali, naquele lugar onde a minha mãe ia, as pessoas que estavam à frente daquele trabalho mandavam a minha mãe me levar, porque dizia que isso era sinal de uma grande mediunidade. Eles queriam trabalhar essa mediunidade. Eu até costumo brincar, eu tenho 1,90 m, tá, irmão? Sou bem altão. Aí, quando eu me converti, eu disse assim, que médio que nada. Jesus queria que eu fosse grande e eu sou muito alto. Zombando, né? Mas a intenção deles era me levar para o lado do mal. E desde pequeno eles diziam isso para minha mãe: você precisa trazer seu filho para trabalhar essa mediunidade dele, porque enquanto não for trabalhado ele vai ser atormentado. E era uma constante na minha vida. E esse tormento também fazia com que eu fosse muito oprimido e me tornasse também opressor para com os outros, principalmente com os cristãos. E aí, quando foi uma certa feita, uma amiga minha de adolescência se converteu, porque a mãe dela já era cristã, e ela me chamou para ir frequentar a igreja. E eu fui. Aí eu já fui dizendo para ela assim: olha, eu vou só para te agradar, porque você é muito minha amiga, mas eu não vou ser crente, eu não quero saber de crente, eu não gosto disso. E aí ela: não, tudo bem, é só para você ir mesmo. Mas naquela noite, meus amados irmãos, eu com 17 anos e meio, no início da década de 90, quando eu entrei naquele lugar, o Espírito Santo falou tão profundamente comigo. E ali eu abri o meu coração para ele, e ele entrou na minha vida, e o Senhor começou a tratar. Eu fui o primeiro que me converti no meio da minha família, e Deus começou a fazer uma obra. Interessante que eu, com 17 anos, me converti. Aos 18, Deus já me levava pelas igrejas para ministrar o evangelho. Tamanho foi a obra que Deus começou a fazer na minha vida. Mas passaram-se alguns dias, alguns tempos, e eu resolvi fazer a minha vontade. E comecei a fazer a minha vontade. Mas antes de eu contar essa parte, eu queria ler um versículo que se encontra na carta de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 14, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. E uma das palavras que eu ouvia quando eu não era crente, eu cheguei ao ponto de ouvir uma pessoa dizer que um dia ainda ia me ver estirado numa vala, com a boca cheia de formiga, por causa da rebeldia que eu tinha no meu coração. Mas essa mesma pessoa, louvado seja Deus, frequentou a mesma igreja que eu, sentiu a mesma presença que eu senti do Espírito Santo e viu a obra que o Senhor começou na minha vida. Mas eu disse para os irmãos que chegou um dado momento que eu comecei a querer fazer a minha vontade. E uma das coisas que acontece é que o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte na sua carta, no capítulo 5, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E quando a gente, mesmo cristão, cheio do Espírito Santo, se nós não andarmos com sobriedade, com discernimento de Deus e deixarmos brecha, ele, o inimigo que está ao nosso derredor, ele vai encontrar uma brecha, vai entrar e ele vai tragar a nossa vida. E foi o que aconteceu com o irmão Jeconias. E a partir dali, Deus fez uma grande obra na minha vida, ao ponto de eu, um jovem, dirigir trabalho de libertação, passar a dirigir os jovens,
com muito pouco tempo, Deus determinou essa obra para poder mostrar para o inimigo que o que vai prevalecer não era a vontade dele na minha vida, mas a vontade do Senhor. E antes disso, irmão, deixa eu dizer para vocês uma coisa que foi muito interessante, como Deus me libertou da opressão do maligno que se mostrava para mim e me atemorizava muito. Eu, novo convertido, e ele... parece que ele intensificou a ação dele para aparecer para mim, para me perseguir. E um dia eu fui para a igreja, eu não tinha resposta, não sabia o que fazer com aquilo, eu novo convertido, eu fui para a igreja com aquela mágoa, com aquela tristeza no meu coração, porque eu sentia muito terror, muito pavor dele. E aí o meu pastor abriu a Bíblia no Salmo 91 e ele começou a ministrar o Salmo 91, e aí ele leu o versículo que diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Oh, aleluia! E aí, quando ele começou a desenvolver esse versículo que ele falou, que esses espantos noturnos eram as manifestações do inimigo, que vulgarmente as pessoas conhecem como assombrações ou espíritos, ele disse que nada mais era do que o adversário se manifestando, e ele me ensinou o caminho, mesmo sem ele saber. O Espírito Santo de Deus usou ele poderosamente, dizendo: se o inimigo se manifestar para você, você clama o nome de Jesus e repreende ele, porque ele está sujeito ao nome de Jesus Cristo. E ali eu fui para casa, e naquela mesma noite, por incrível que pareça, o adversário se manifestou, e quando ele se manifestou, eu disse: olha, diabo, eu agora sei quem é você, eu não vou mais temer você, porque eu estou protegido por Jesus Cristo, e eu te repreendo em nome de Jesus. Vai embora e nunca mais você volte. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: nunca mais ele se manifestou. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo me deu autoridade através da sua palavra, assim como ele te dá também autoridade através da palavra. Toda a peleja, toda a luta, toda a tribulação que você tiver passando, faça uso da palavra de Deus, porque ela é a nossa maior arma. O apóstolo Paulo disse na carta de Efésios que a palavra ela é considerada como uma espada, e você é um guerreiro totalmente ataviado para a guerra. Se você não tiver a espada para se defender, a espada de toda a armadura que o apóstolo Paulo está falando, todas as outras são para defesas. A única para o ataque é a espada. E a espada é a palavra que o Espírito Santo coloca no seu coração. Faça uso dessa palavra, que certamente aquilo que você tem buscado e tem pelejado para alcançar, você vai alcançar. Mas aí, irmãos, como eu disse para os irmãos, o inimigo, ele buscou por todas as áreas, e eu vi Deus ali mudar completamente a minha vida e me colocar num patamar de espiritualidade que ele queria que eu estivesse galgando, mas eu comecei a fazer a vontade do meu coração, e certa feita se levantou uma grande contenda. Eu passei 11 anos, amados irmãos, 11 anos orando, jejuando e pedindo a Deus para converter a minha mãe, tirar ela daquele caminho errado. E quando minha mãe se converteu, pouco tempo depois, o inimigo levantou uma grande contenda, e turbou o coração da minha mãe ao ponto dela dizer que não ia mais participar da igreja. E foi interessante até que no dia do meu batismo, ela estava presente. Eu me batizei num rio aqui no estado do Rio de Janeiro, numa cidadezinha chamada Magé, e ali tinha um rio chamado Rio do Ouro. Ali foi meu batismo. Minha mãe foi junto, mesmo ela não sendo cristã, ela queria assistir. E eu vendo minha mãe chorar muito, e aquilo alegrou meu coração, e eu disse: Deus está fazendo uma obra. Aí, quando eu me aproximo da minha mãe, achando que ela estava sendo tocada, porque ela se emocionou, o Espírito Santo falou com ela, porque eu estava descendo as águas, ela simplesmente reclamou porque eu havia descido as águas. Ela disse que era um sacrilégio, o termo que ela usou. Meu filho, você cometeu um grande sacrilégio, você já é batizado. E aquilo veio querendo turbar meu coração, mas eu falei: não, vou continuar crendo. E 11 anos depois, meus amados irmãos, 11 anos depois, o Espírito Santo trabalhou na vida e no coração da minha mãe se converteu ao Evangelho. Todo primeiro domingo do mês, nós pregávamos o Evangelho de frente à congregação, que era muito próximo da nossa casa,
umas 4 casas. Lembra que eu falei que nessa casa que tinha o culto de pregação familiar ali, o culto no lar, ali virou a congregação, e foi ali que eu comecei a congregar e fiquei firme com o Senhor, muito próximo à minha casa. E todo primeiro domingo ela pedia para que eu cantasse 2 hinos, em especial para ela, Ovelha Perdida e o hino 15 da Harpa Cristã Conversão. Durante 11 anos a minha mãe me fez esse pedido, e no dia que ela foi se converter, ela fez o mesmo pedido, mas quando foi à noite ela foi para o culto, assistiu o culto, e ali ela se converteu. E logo depois o adversário levantou essa contenda, e a Bíblia fala que se nós não vigiarmos, ele pode usar-nos, assim como ele usou Pedro. Pedro tinha acabado de ser usado pelo Espírito Santo, revelando que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, e quando Jesus fala do mistério que ele tinha que cumprir com a sua morte e prisão, Pedro não queria que Jesus fosse para aquilo ali, porque o Satanás havia tocado nele e falado para ele sair daquele caminho. Aí Jesus Cristo repreende Pedro. Então, se alguém que é automaticamente usado pelo Espírito Santo pode ser usado pelo adversário, qualquer um de nós podemos. Então, por isso nós devemos vigiar. E aconteceu isso, irmãos. Certa feita, houve uma grande contenda na igreja, e nós fizemos uma reunião. E a irmã que estava também inserida nessa contenda, ela se perdeu a graça, e ela começou a humilhar as pessoas que estavam ali ao meu redor, e começou a falar palavras de baixo calão, e começou uma grande contenda, tudo por causa dela ter feito uma pergunta para minha mãe disse que não ia mais para a igreja. E ali eu não vigiei. E eu digo para os irmãos, eu não ponho a culpa na irmã, porque eu também coloquei o meu coração à disposição de ser usado pelo adversário. E eu, por não vigiar, quando aquela irmã, eu vendo ela ofendendo tantas pessoas e falando, me ofendendo, e eu comecei também a ofendê-la, e a partir dali eu deixei entrar uma raiz de amargura. E com essa raiz de amargura, ela falou uma coisa para mim, que aquilo mexeu com o meu ego de macho, de masculino, que ela disse o seguinte, que ela ia mandar os filhos dela resolver comigo, porque ela era uma mulher e não podia fazer nada. E aquilo mexeu comigo de uma tal forma que o adversário soprou no meu ouvido e disse assim, deixa ela mandar, porque uma coisa que mais dói no coração de uma mãe é perder um filho, imagina 2. Então, os irmãos, imagina como o irmão Jeconias, naquela hora, deu lugar para o adversário. E eu passei a ir para os cultos, esperando que aqueles jovens viessem com a intenção de matá-los. O termo, na verdade, era esse. Eu me tornei um homicida, alguém que estava à frente de trabalho de libertação, dirigindo jovens. Eu entreguei todos os meus cargos, mas não faltei um culto, porque eu esperava que aqueles jovens viessem, porque eu ia cometer um crime. Olha a artimanha que o adversário criou. E aquilo mexeu tanto com a minha vida que eu já não sentia mais a presença do Espírito Santo. E quando um dia eu fui convidado a ir a uma festa, um dia do culto, e ali o próprio Deus me impulsionou a ir para que eu não fizesse maldade com aqueles jovens. Foi o dia que os jovens foram na igreja. E quando eles chegaram lá, eles conversaram com o meu pastor. Quando o meu pastor veio conversar comigo que eles haviam ido lá, eu fiquei muito aborrecido, porque eu tinha intento de fazer maldade com aqueles jovens, e ali ele falou comigo e eu não queria ouvir, até o ponto do meu pastor ter que clamar o nome de Jesus para que eu me silenciasse, e ele dissesse qual era a intenção que aqueles 2 jovens de Deus vieram ali à igreja. E quando eles chegaram, ele falou comigo, você sabe o que eles veio fazer aqui? Aí eu disse assim, não me interessa o que eles veio fazer aqui, me interessa o que eu iria fazer com eles. E eu mostrei uma faca, que eu estava indo para todos os cultos com uma faca esperando aquele jovem. Tamanha foi a forma como eu me entreguei àquela amargura, aquele ódio que eu deixei subir ao meu coração. E aí o meu pastor disse para mim assim, jovem, não faça mal contra você. Aqueles rapazes vieram aqui para saber como você estava, porque eles disseram, nós conhecemos a mãe que nós temos. Aleluia. E eu fiquei com tanta vergonha, irmão, de ter dado lugar para o inimigo, que eu me afastei. E a partir dali, o adversário fez uma rede
de situações que ele queria tragar a minha vida, porque ele sabia que a palavra de Deus entrou no meu coração e se eu deixasse, essa palavra iria continuar a fazer a obra que o Espírito Santo queria fazer, e ele me colocou de uma forma no mundo. Eu bebia antes de ser cristão, mas eu não gostava nem de cigarro. Mas quando eu me desviei, eu me envolvi com o fumo, com as drogas, com todo tipo de perdição, porque a palavra de Deus diz que quando você se converte, sai um demônio de você, mas se você voltar para o mundo, vem esse mais 7 com ele. E foi isso que aconteceu na minha vida, ao ponto do adversário destruir-me completamente, quase me levando à morte. Mas quando eu estava prestes a perecer, o Espírito Santo novamente tratou a minha vida e ele se levantou para me restaurar, como diz em Provérbios capítulo 24, que diz que ainda que o inimigo caia por 7 vezes o Senhor levantará ele, mas não é assim o justo, ele perecerá, mas o justo não, o injusto perecerá. E ali o Senhor me chamou novamente. E quantas foram as vezes que o inimigo até arma na minha cabeça, investida do adversário para me tragar lá, mas o Senhor se compadeceu de mim, me trouxe de volta e me colocou na sua presença novamente, porque ele tinha uma obra na minha vida. E nesse período que eu estive afastado, irmãos, tudo na minha vida foi dilacerado. Minha vida matrimonial, minha vida profissional, as pessoas que viam em mim uma pessoa centrada, uma pessoa bem-sucedida, começaram a ter vergonha de mim, porque eu me tornei uma pessoa desprezível por causa da presença do inimigo. Mas o Senhor se compadeceu de mim e ele me levantou novamente, ele me levantou do monturo, ele estendeu as mãos dele, ao ponto de eu chegar tão ao fundo do poço que o inimigo dizia constantemente no meu ouvido: se mata, porque para você não há mais esperança. E o que o irmão Jeconês quer dizer para você? Se você tem um ente querido, alguém que está envolvido no pecado, que se desviou, continua acreditando, porque enquanto houver vida, a palavra que o Espírito Santo inseriu no coração, o inimigo não pode arrancar, ele pode chegar ao fundo do poço, ele pode fazer as maiores atrocidades, mas uma hora essa palavra vai florescer e de dentro para fora ela vai trazer uma libertação e haverá mudança de vida, haverá mudança de caráter, porque é isso que a palavra de Deus faz. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e aí depois de tudo isso que eu passei, o Senhor me restaurou, me resgatou, e o Senhor começou a colocar em mim novamente, e a única coisa que Deus pediu para que eu fizesse era que eu me mantivesse no centro da vontade dele, porque a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. Se eu estivesse no centro da vontade dele, o Senhor ia restaurar todas as áreas da minha vida. E assim fez o Senhor, colocou uma jovem de Deus no meu caminho, eu retornei aos estudos, o Senhor abriu uma porta de uma faculdade pública para eu fazer, o Senhor abriu, após essa faculdade, eu casei com a minha esposa, e após nosso casamento, o Senhor abriu portas. Eu que não tinha porta nenhuma, estava desempregado há muito tempo por causa do meu pecado, da minha desobediência. O Senhor agora abriu na minha vida portas para que eu escolhesse aonde que eu iria trabalhar e qual o lugar onde eu iria trabalhar, porque eu atentei novamente para o que dizia a palavra do Senhor e me coloquei no centro da vontade do Senhor. Isso me faz recordar o salmista no Salmo 113, quando ele diz que quem é como nosso Senhor, que se inclina para ver o que está na terra. Aleluia, aleluia.
que do pó levanta o pobre e o abatido, e o faz sentar sobre os príncipes, sim, sobre os príncipes dessa terra. É isso que o Senhor vai fazer na vida daquele que você acha que está perdido, mas que conhece a palavra do Senhor, talvez tenha se desviado, ou talvez não esteja atentando para o que Deus tem para a vida dele, mas na hora certa, o Espírito Santo vai fazer com que essa palavra adentre o coração dele, transforme, e de uma maneira sobrecomum, ele volte à posição que Deus quer que ele fique. E depois de todo esse processo que eu passei, de doença, de perda de trabalho, de vida dilacerada, o Senhor colocou tudo no lugar. E a partir dali Deus disse para mim que se eu ficasse no centro da vontade dele, ele ia restaurar a minha vida e a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E eu tenho vivenciado isso, irmãos, porque o Senhor tem sido fiel. A minha vida ministerial, o Senhor levantou de uma forma sobrecomum, que às vezes eu me sinto constrangido, como o apóstolo disse, por causa do amor de Deus. Eu que não era digno, que não era merecedor, o Senhor tem me levantado, tem me dado uma chamada, um ministério, tem colocado um amor pelas almas dele, tem me impulsionado a pregar o evangelho aos perdidos, tem me ensinado, agora sim, me ensinado, porque eu digo agora sim, por quê? Porque antes eu me achava muito manso e por causa de uma palavra que eu ouvi, eu deixei todo o meu ego e o velho homem crescer novamente e me tornei um homicida, porque a palavra do Senhor diz que se eu pensar em matar alguém, eu já passo a ser um homicida, eu me tornei um homicida e me julgava um homem manso. E hoje eu digo para todo mundo assim, eu não sou manso, eu estou no processo. Eu estou pedindo ao Espírito Santo para amansar-me, para colocar no patamar que Ele quer me colocar, porque nós estamos num contínuo processo de moldura do Espírito Santo. Continuamente eu tenho descido à casa do oleiro e eu tenho pedido para Deus me quebrar e me refazer de novo. E é isso que Deus vai fazer na sua vida, na vida daquele que ainda não se levantou. Não ache que a causa está perdida, porque eu conheço um Deus que não perde uma causa. E se ele tem uma obra para fazer na vida dessa pessoa, desse aí que você está pensando agora, ele vai fazer, sabe por quê? Porque poderosa é a palavra do Senhor. E se ele liberar apenas uma palavra, todas as correntes, todas as amarras, as cadeias vão cair por terra e você vai ver essa pessoa cheia do Espírito Santo, profetizando, pregando a verdade. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ainda é o hoje e será sempre o mesmo e nada vai mudar a vontade dele de querer salvar e libertar, porque o plano de Deus é que todos se salvem. Ezequiel, capítulo 18, versículo de 32, diz que Deus não tem prazer na morte do que morre, mas ele quer que todos se convertam e vivam. Aleluia! E é essa obra que o Espírito Santo tem liberado para a sua família, para a sua casa, para a sua vida. E aí hoje, o irmão Jeconias, pela misericórdia do Senhor, recebeu a unção de evangelista, tenho feito a obra do Senhor, e pela misericórdia já ajudei até um pastor a ministrar e presidir uma igreja, fui vice-presidente de uma igreja. Hoje, com a minha esposa, nós lideramos uma juventude na nossa igreja, e o Senhor tem colocado um trabalho missionário. Eu sou líder da junta de missões da minha igreja, a gente tem ajudado no centro de recuperação, eu tenho buscado, eu não digo isso, eu não gosto nem de falar, mas só estou falando para vocês verem de onde Deus me tirou e aonde o Senhor me colocou e a forma como Deus mudou a minha vida. É isso que Ele vai fazer na vida dessa pessoa que está tão perdida que você tem orado. Quando você menos esperar, Ele vai estar de pé, cheio do Espírito Santo,
pregando a palavra com ousadia. E aí ele e você vamos dizer a mesma coisa que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ô, glória! Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério, a sua igreja, o seu pastor, que Deus derrame sobre você graças incontáveis, bênçãos inimagináveis, e que você vivencie tudo de Deus na sua vida, porque o Senhor tem uma grande obra contigo e Ele não abre mão disso. Que Deus abençoe você. Mas o irmão Jeconias pede encarecidamente, não cometa o erro que eu cometi. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Vocês podem até se irar, porque irar é humano, é um sentimento humano, mas não deixe essa ira virar uma raiz de amargura, porque a raiz de amargura, ela brota e vira ódio, e o ódio traz a morte, assim como o amor traz a vida. Que Deus abençoe vocês e que eu agradeço muito, que o Espírito Santo recompense vocês. Continue trabalhando na vida da minha irmã Miriam. É Miriam, não é isso, irmã? Miriam ou Miriam? Eu vejo umas pessoas